Olá, pessoal! O tema de agora é o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Retomando a aula passada que vimos a respeito do teorema de Tales. Então, para demonstrar esse teorema da bissetriz interna, nós vamos utilizar o teorema de Tales. Tá certo? Inicialmente, vamos ver o que diz esse teorema. Considere o triângulo ABC representado na figura a seguir, tal que o segmento BD seja bissetriz do ângulo ABC. Então, nós temos que BD, que é esse comprimento aqui, é bissetriz. E o que isso significa? Que esse ângulo de vértice B é dividido em duas partes iguaizinhas. Tá bom? Porque a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Ok? Então, quando você tem um triângulo e tem uma bissetriz traçada, o que você pode afirmar? Nessas condições, nós vamos ter uma proporção entre lados. Mas que lados? O lado AB, eu vou até colocar um X aqui para a medida de AB, estará para AD, assim como CB estará para CD. Tá certo? Então, essa proporção poderá ser escrita assim: x sobre y igual a w sobre z. Tudo bem? Então, ó, é só lembrar que é daqui para cá, ó, lado sobre projeção, lado sobre projeção. É isso que diz o teorema da bissetriz interna. Vamos colocar uns valores aqui? Já vamos fazer um exemplo de aplicação antes mesmo de demonstrar. Se eu ponho que de A até B vale 10, por exemplo, aqui vale 8, aqui vale 6 e aqui vale x. Como que a gente vai aplicar? Então, muito importante, se o exercício te dá um triângulo, se o exercício também te diz que tem um segmento em um vértice que é a bissetriz, então você pode usar esse teorema da bissetriz interna. Aplicando o teorema, então teremos que AB 10 sobre AD 6 igual CB 8 e CD x. Utilizando a propriedade das proporções, multiplicação em cruz, 10x igual 6 vezes 8. Portanto, teremos que x é igual a 48 décimos, que é igual a 4,8. Tudo bem? Aqui é um exemplo de aplicação, como que a gente usa o teorema da bissetriz interna. Porém, é bem importante que a gente saiba demonstrar, porque a demonstração, ela nada mais é do que um exercício onde vai fazer com que você utilize conhecimentos anteriores para chegar aos novos conhecimentos. De acordo com o que a gente fez há pouco, chamando o lado AB de x e o comprimento AD de y, o lado BC de w e o CD de z, a gente pode concluir que x está para y, assim como w está para z. Porém, por que isso acontece? Você pode usar isso, mas por que isso acontece? Vejamos, vamos demonstrar esse teorema. Se prolongarmos, prestem atenção, hein? Ó, lembra que eu falei que a gente vai usar o teorema de Tales? Ops, o que aconteceu? Se a gente traçar uma paralela, a bissetriz DB
a partir do vértice C. Tudo bem? De tal forma, ó, isso aqui é uma paralela, tá? De tal forma que, ao prolongar o lado AB, a gente cruze essa paralela, tá? Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu tracei uma paralela ABD. Então, fiz assim, quer ver? Vamos escrever isso. BD, paralelo, AC, vamos colocar aqui um outro nome a esse ponto de intersecção, C. Então, BD, paralelo, ACE. Tá? Então, primeiro fizemos isso na nossa demonstração. Daí, o que que a gente fez depois? A gente prolongou o lado BA, ó. O lado BA foi prolongado, de forma que a gente obteve um triângulo para o lado direito. Deixa eu apagar isso aqui e pôr o ponto E de novo, para esse triângulo ficar bonitinho. Ah, mas espera, vamos pôr em preto esse negócio? Tá certo? Gente, agora é o seguinte, vocês lembram que a gente tem que chegar nisso aqui? Qual que é a nossa tese? A nossa tese é que x está para y, assim como w está para z. É nisso que eu tenho que chegar. Aí lembra que eu falei que a gente vai usar o teorema de Tales? Como que nós vamos usar? Se eu sei que BD é paralelo a CE, logo AE e AC são transversais e essas duas aqui são paralelas, ó. Essa e essa são paralelas, tá certo? Se nós temos DB paralelo a CE, a gente tem que, por exemplo, o ângulo B aqui em cima, que nós vamos chamar de alfa, vai ter o mesmo valor que esse ângulo E, ó. Por quê? Porque eles são correspondentes. Então, o ângulo B, no vértice B e no vértice E, eles são correspondentes, portanto, eles têm a mesma medida. Nós temos também que, como BD é bissetriz, este outro ângulo também mede alfa, mede a mesma coisa. E genial que é fato que este ângulo vai ser congruente a esse, porque eles são alternos internos. Assim sendo, nós temos um triângulo isósceles. O triângulo BCE é isósceles. Como o triângulo BC é isósceles, a gente tem que o lado BC é congruente ao lado BE, porque os ângulos da base, que são os alfas, são iguais. Tudo bem? Se esse lado BC é igual ao BE, então a gente tem que o BE também mede W. Agora sim, nós estamos nos aproximando ainda mais do teorema de Tales. Como essas duas aqui são paralelas e nós temos duas transversais, a gente pode escrever que y está para z, assim como x está para w. Já está igualzinho aqui, ó, que é a nossa tese? Não está igual, a gente precisa chegar na tese. Como que vai ficar? Multiplicando em x, wy igual a zx, tá? Pela tese, a gente tem que o x está sobre y. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse y que está aqui e passar dividindo lá. E fazer a mesma coisa com o z, passar dividindo aqui. Prontinho. Como queríamos demonstrar. Ok, queridos? Essa é a demonstração. Espero que tenham entendido. Agora, volte no início do vídeo e veja aquele exemplo de aplicação, porque, na verdade, o que vai ser exigido mais de vocês é a aplicação do teorema. Mas é bem importante você também aprender a demonstrar. Até a próxima!